Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 15 a 19 de novembro. A Irene vai confessar para o Ernesto que é apaixonada por ele. Gina e Ernesto vão se unir para evitar que Pedro e Helena fiquem juntos. E Helena e Pedro farão amor pela primeira vez. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 15 de novembro. Pedro diz a Helena que ela não sabe como ele sentiu a falta dela e que a ama mais do que a sua vida. Ernesto liga para Jaime e fica furioso ao saber que Pedro não está na oficina. Helena conversa com Pedro sobre como estava se sentindo e como vinha agindo antes do acidente. Pedro conta para ela que nos exames dela foi encontrada uma substância. Surpresa, Helena diz que jamais usou drogas. Pedro diz que a única explicação que encontra para isso é que alguém estava drogando, sem que ela se desse conta. Assustada, Helena pensa em Ernesto. Pedro diz que também acha que seja Ernesto, mas não tem como provar. Depois eles falam sobre os dois, fazem planos de se casarem, assim que ela se divorciar. Pedro diz que sente muita emoção ao pensar nos dois e em Nico juntos, ainda que Nicolas não saiba que ele é o seu pai. Helena diz que algum dia eles irão dizer a Nico. Pedro diz que Nico ama o Ernesto e ele de maneira alguma quer tirar esse carinho dele. Pedro diz que a única coisa que lhe importa é que Nico esteja bem, feliz. Helena se despede de Pedro e volta para o parque. Andréia continua com a sua arrogância e implicância com Samuel. Gabriela muda de assunto e deixa claro que a mãe terá que lhe pagar o que ela usou para tirá-la da cadeia e para recuperar os seus produtos. Eduardo descobre que Margarida tinha um filho que se chamava Miguel e morava com ela na casa de Isabel. Ernesto é informado que o seguro dos gastos médicos de Helena não serão cobertos, porque ela se acidentou devido estar sob o efeito de uma droga. Ernesto se prontifica a pagar de imediato e pensa em como usar aquilo a seu favor. Andréia tenta devolver os produtos e pegar o seu dinheiro de volta, mas não consegue. Com a intenção de que Nico fale sobre a mãe, Ernesto pergunta como foi o dia dele. Inocente, Nico diz que foram ao parque e por um tempo a mãe o deixou com a tia e foi se encontrar com alguém. Nelson faz uma proposta a Pedro para ele ficar definitivamente na oficina e ele aceita. Eduardo conta para Inês o que descobriu. Inês pergunta se esse Miguel não seria o outro, o que a dona Isabel menciona. Eduardo diz que pensou a mesma coisa, mas enquanto não tiverem uma prova, não podem ter certeza. Eduardo pede para Inês mencionar o nome de Miguel para Isabel para ver como ela reage. Ernesto diz a Helena que sabe que ela se encontrou com alguém e pergunta com quem foi. Helena responde na lata, com Pedro. Ernesto diz a Helena que depois do que aconteceu pensou que ela ia se dar conta do quanto ele a ama, mas diz que de nada serviu o carinho dele e os seus cuidados. Helena diz para Ernesto não se fazer de vítima. Diz que antes do acidente disse a ele que queria se divorciar e as suas intenções continuam sendo as mesmas. Ernesto diz a Helena que vai fazer tudo para detê-la, para conseguir que ela volte para ele. Helena diz, e como você vai fazer isso? Me drogando? Ernesto nega que tenha drogado. Helena diz que ainda que não tenha provas, pode jurar que foi ele. Ela diz a Ernesto que não quer seguir ao lado dele e diz que ele é um monstro. Ernesto volta a dizer que ela não vai deixá-lo, muito menos por aquele morto de fome. Depois, Ernesto briga com Irene por ter ajudado Helena a se encontrar com Pedro. Ernesto chama Irene de traidora, falsa, hipócrita e diz que não quer voltar a vê-la. Irene, cobra dissimulada, fica arrasada por Ernesto tratá-la daquele jeito. Inês conversa com Isabel e pergunta se Ernesto está com Miguel. Isabel fica irritada e pergunta por que Ernesto iria sair com o filho da empregada, com aquele mal educado. Então, veremos Isabel se lembrando do seu verdadeiro filho. A mãe de Miguel morreu. Ernesto dirá à mãe que ela precisa de alguém de confiança agora que vai morar no Canadá. Isabel concordou em deixar Miguel ficar em sua casa até que seu filho Ernesto voltasse. Muito nervosa, Isabel diz a Inês. Por que ele ficou vivendo comigo? Por quê?
Helena avisa Pedro que Ernesto já sabe que eles se viram e como Ernesto insiste que os dois continuem juntos, ela vai sair de casa com Nico e vai morar com a sua mãe. Irene diz a Helena que não entende por que Ernesto quer detê-la. Helena diz que Ernesto está obcecado. Manda a irmã arrumar suas coisas que elas irão embora de lá. Helena explica para Nico que eles vão morar um tempo na casa da avó dele porque ela e o pai dele têm tido alguns problemas. Nico pergunta se eles vão se divorciar como seus avós. Helena responde que provavelmente sim. Nico fica triste, diz que não quer que eles se divorciem, mas não briga com a mãe e começa a arrumar as coisas. Irene encontra entre as roupas de Ernesto o remédio que ele usou para drogar Helena. Helena avisa o pai que está saindo de casa, vai morar com a mãe. Irene pesquisa sobre o remédio Lexbutrol. Surpresa, ela diz que Ernesto estava drogando Helena e por isso ela se acidentou. Inês conta para Eduardo sobre a reação de Isabel ao falar sobre Miguel e diz que definitivamente Miguel era o filho de Margarida, o outro. Eduardo diz que vai investigar tudo sobre Miguel Hernandes. Com o passar dos dias, a saúde de Domingo piora e ele começa a sentir dormência nos pés. Helena chega na casa da mãe e conta para ela que era Ernesto quem estava drogando. Andréia não acredita, diz que Ernesto seria incapaz e diz que não concorda que ela se separe dele. Ernesto fica louco ao saber que Helena saiu de casa. Irene mostra o remédio para Ernesto. Ernesto pergunta se ela vai chantageá-lo. Irene diz que não, porque ele teve as suas razões, assim como ela tem as dela para estar ali. Irene, cobra dissimulada, revela a Ernesto que gosta dele e diz que ele deveria ter se casado com ela, não com a Helena. Irene e Ernesto se beijam. Irmãzona, hein, gente? Vocês queriam uma irmã dessa igual a Irene? Nico diz ao avô que está chateado porque os seus pais vão se divorciar. Horácio explica a situação para Nico e diz que os pais dele, estando juntos ou separados, vão amá-lo sempre. Irene e Ernesto passam a noite juntos. Helena diz a Pedro que já está na casa da mãe. Andréia escuta Helena dizendo para Pedro que a cada dia que passa eles estão mais perto de ficarem juntos para sempre e que o ama. Irene cobra acorda toda feliz e diz que finalmente Ernesto é seu. Andréia liga para Ernesto, diz que ele precisa fazer algo e conta que escutou Helena falando com Pedro ao telefone como se fossem namorados. Essa Andréia é uma bocuda bestada. No parque, Domingo se sente muito mal e desmaia. Horácio o socorre. Ernesto chega na casa de Andréia e diz a Helena que está disposto a tudo, desde que ela não deixe. Ernesto diz que tem provas de que ela consome drogas e que colocou em risco a vida do seu filho. Ernesto disse que ela, quem sabe, que se insistir em se divorciar dele, ele tirará Nicolas dela. Andréia, cretina, apoia tudo que Ernesto faz. Helena fica chocada com o que Ernesto é capaz de fazer. Terça-feira, 16 de novembro. Ernesto diz a Helena que buscará ela e Nico no dia seguinte e manda ela dizer a Nicolas que está tudo bem entre eles e que voltarão a ser uma família. Ernesto vai embora e Helena pergunta à mãe se ela se deu conta do que Ernesto é capaz. Andréia diz que Helena procurou por aquilo ao se meter com o mecânico e deveria ter pensado antes. Andréia fica totalmente a favor do que Ernesto está fazendo. Helena liga para o advogado Abreu e fala sobre a ameaça que Ernesto fez. O advogado diz a Helena que se Ernesto realmente tem provas de que ela estava se drogando, infelizmente ela corre o risco de perder a custódia de Nico. Desesperada, Helena liga para Pedro e conta o que está acontecendo. Rosa se aproxima e fica escutando a conversa de Pedro. Ernesto liga para Irene, diz que eles se verão à noite na casa dele, já que está livre, porque Helena voltará no dia seguinte. Nojentos, imundos esses dois cretinos. O médico diz a Domingo que ele precisa procurar um endocrinologista imediatamente e que deve dar graças a Deus por não ter entrado em coma diabético. Horácio diz a Domingo que a família dele precisa saber que ele é diabético e quer avisar Pedro, mas Domingo pede para ele não ligar. Diz que vai procurar o melhor momento para contar para a família e agradece a ajuda dele.
Domingo pede perdão a Horácio por ter escondido dele que Pedro é seu filho. Horácio perdoa Domingo e diz para ele se preocupar em recuperar sua saúde. Rosa conta para Gina que Ernesto está ameaçando tirar Nico de Helena se ela se divorciar dele. Gina vibra com a notícia e diz que se Helena tiver que escolher entre Pedro e o filho, com certeza vai escolher o filho. Pedro diz a Helena que quer estar com ela naqueles momentos. Pedro lamenta por não terem como provar que Ernesto a estava drogando. Inconsolável, Helena diz que Ernesto armou tudo muito bem e a única coisa que lhe resta será voltar com ele. Helena diz a Pedro que não vai colocar Nico em risco por nenhum motivo. Horácio está furioso com Ernesto por querer tirar Nicolas de Helena. Horácio defende Helena e diz que Ernesto sabe muito bem que ela sequer toma analgésicos. Ernesto diz que não quer tirar o filho de Helena, mas sim ter a sua família reunida. Depois, Horácio procura Andréia e diz que ela não deveria ter ficado do lado de Ernesto, muito menos contra a filha deles. Horácio dá todo o seu apoio a Helena. Ernesto e Irene voltam a ficar juntos. Helena diz a Pedro que terá que voltar para casa, pois não tem outra saída. Muito preocupado, Pedro diz que se ela voltar para Ernesto é um risco, porque ele pode lhe fazer mal. Helena diz a Pedro que já não vai mais poder vê-lo e que não pode pedir que ele a espere quando sequer tem uma esperança de que vai conseguir se divorciar. Pedro diz que não se importa em ter que esperá-la por toda a vida e pede para ela prometer que algum dia eles vão ficar juntos. Helena promete. Ernesto fica surpreso quando o detetive Eduardo procura. Eduardo diz a Ernesto que está buscando informações sobre Miguel Hernandes. Ernesto diz a Eduardo que há muitos anos não sabe nada sobre Miguel. Ernesto diz que a única coisa que sabe é que Miguel lhe disse que ia com a sua família para os Estados Unidos e nunca mais soube nada dele. Ernesto diz a Eduardo que quem poderia lhe dar mais informações sobre Miguel é a sua mãe, mas infelizmente ela sofreu um acidente vascular cerebral e nem sequer a ele reconhece. Quando Eduardo vai embora, Ernesto se lembra de como ele trocou de identidade. Um homem entregou um passaporte para ele e disse: "Você pode deixar o Canadá quando quiser com a sua nova identidade, Sr. Hernandes. Eu te garanto que ninguém vai saber que o passaporte é falso." Depois, ele colocou fogo no seu passaporte verdadeiro e disse: "Eu cheguei ao Canadá como Miguel Hernandes e vou embora como Ernesto Ribas." A secretária comenta com Mônica que um policial esteve conversando com Ernesto e entrega a ela o cartão de Eduardo. O advogado Abreu conversa com Ernesto para tentar chegar a um acordo sobre o divórcio com Helena. Ernesto deixa claro para o advogado que se Helena insistir em se divorciar, vai tomar Nicolas dela e diz que tem provas de que ela se drogava. Abreu, percebendo o jogo sujo de Ernesto, diz que o desconhece e pergunta que sentido tem ele ter Helena ao seu lado, sabendo que ela não o ama. Ernesto diz que tem certeza que vai recuperar o amor e o carinho da sua esposa. Esther briga com Nelson por causa da carta de amor que ele escreveu para ela e diz que nunca lhe deu motivos. Nelson se ajoelha e pergunta a Esther o que deve fazer para que ela o perdoe. Nesse instante, Domingo vai passando no parque e pergunta o que significa aquilo. Esther e Nelson ficam surpresos. Nelson diz a Domingo que estava amarrando o cadastro do seu sapato e diz que Esther e ele se encontraram por acaso e começaram a conversar. Sozinhos, Esther diz a Nelson que se Domingo ficar sabendo sobre a carta, ela o matará. Abreu liga para Helena e diz que ela terá que voltar com Ernesto até que eles saibam o que fazer contra as provas que ele tem contra ela. Helena liga para Pedro e diz que vai ter que voltar para casa. Pedro volta a dizer que vai esperar por ela e que a ama. Nico fica feliz quando a mãe diz que eles vão voltar para casa. Domingo comenta com Augusto que viu Nelson com Esther e por um segundo sentiu que Nelson estava querendo algo com ela. Domingo diz a Augusto que se sente culpado por ter pensado que Nelson é capaz de traí-lo. Rosa escuta Pedro dizendo para o pai e Augusto que Helena vai voltar a viver com o infeliz do Ernesto e não há nenhuma maneira de impedir. Ernesto liga para a madre, diz que certamente ela vai receber a visita do policial Eduardo Robles, que está procurando informações sobre Miguel Hernandes, o filho de uma empregada que trabalhou muitos anos para os seus pais.
Ernesto diz para a madre que por nenhum motivo deve permitir que Eduardo veja sua mãe, porque não quer que ela volte a se alterar. A madre diz que Eduardo é neto de Mariano, um dos moradores da casa. Irritado, Ernesto diz que não lhe importa quem é Eduardo e ameaça denunciá-las por maltrato se não fizerem o que ele diz. Rosa avisa Gina que Helena vai voltar para o seu marido. Satisfeita com a notícia, Gina lambisgoia e diz: "O seu papai já vai estar de volta, bebê." A madre briga com Inês por ter envolvido Eduardo, o neto de Mariana, em sua investigação sobre a vida de Isabel, quando ela a proibiu de fazer aquilo. A madre diz a Inês que não quer ver Eduardo e ela perto de Isabel por nenhum motivo. Fala sobre a ameaça de Ernesto e deixa claro que se Inês desobedecer, vai pedir para expulsarem da ordem. Helena diz a Ernesto que só voltou para casa por seu filho. Helena diz a Ernesto que odeia, que ele pode obrigá-la a viver debaixo do mesmo teto que ele, mas que no fundo ele sabe que ela não é dele. Ernesto diz que isso não importa, porque é paciente, sabe esperar e diz: "Seja bem-vindo à sua casa, meu amor." Quarta-feira, 17 de novembro. Augusto diz a Nelson que domingo lhe disse que se sentiu culpado e desleal por ter imaginado que ele seria capaz de se insinuar para sua mulher. Nelson diz a Augusto que se sente pior. Augusto aconselha Nelson a sair com uma mulher, porque assim acabaria com qualquer tipo de suspeita de domingo. Gabriela liga para Helena e dá todo o seu apoio à irmã. Ela pergunta a Helena como pode ajudá-la. Helena agradece Gabriela pelo apoio e diz que qualquer coisa avisará. Enquanto isso, na frente de Nicolas, Ernesto finge estar tudo maravilhoso entre Helena e ele e aproveita para beijá-la. Que ódio desse nojento orelha de abanar churrasco. A madre informa Ernesto que já tomou medidas para que ninguém volte a perturbar a mãe dele. A madre diz que agora será a irmã Bernaldina que vai cuidar de Isabel, pois ela removeu do seu posto a noviça que cuidava dela, porque tem tendências a averiguar mais do que deve. Para intimidar a madre, Ernesto diz que se voltar a acontecer um incidente como aquele, elas vão ter que se entender com seu advogado. Inês está arrasada com o castigo que a madre lhe deu e Bernaldina fica preocupada com a amiga. Gabriela diz ao pai que está muito preocupada com Helena e para ficar na casa da irmã vai fazer com que a mãe a coloque para fora de casa. Horácio diz a Mônica que gostaria de ter algo contra Ernesto para afundá-lo. Mônica diz a ele que talvez eles encontrem algo e fala sobre a visita que o policial Eduardo fez a Ernesto. Gina escuta Jaime falando com seu companheiro sobre o remédio de cavalo que conseguiu com uma amiga. Jaime também fala sobre ainda não ter conseguido tirar nada de Ernesto com a chantagem. Irritada, Gina diz a Jaime que não lhe interessa se ele quer tirar dinheiro do marido da Helena, mas que não aceita que ele a tenha usado para conseguir o Lex Butrol. Jaime diz que ela também saiu ganhando, pois Helena voltou para o seu marido e é melhor ela ficar calada, porque se o Pedro ficar sabendo que foi ela quem conseguiu o remédio para ele, agora sim ela o perderá para sempre. Para fazer com que a mãe irem embora, Gabriela cobra o que ela lhe deve. Andréia diz que Gabriela não é uma boa filha, diz que dá ela teto e comida e ela ainda cobra. Gabriela se faz de ofendida e diz que vai embora de casa. Inês diz à amiga que tem que fazer voto de silêncio, mas não a proibiram de escrever. Então ela conta para a amiga sobre a conversa que a madre teve com ela. Bernaldina se compromete com Inês, que vai investigar Isabel, já que agora vai estar cuidando dela, e também dirá a Eduardo tudo o que está acontecendo. Ernesto tenta beijar Helena. Helena diz que não quer que ele a toque, e que ainda que a tenha ali presa, nem o seu corpo e nem o seu coração o pertencem. Samuel diz a Pedro para ficar tranquilo, que Helena não está só, pois tem o apoio do pai e de Gabriela. Gabriela chega na casa de Helena chorando, diz que brigou com a mãe e ela a colocou para fora de casa e pergunta se pode ficar com eles. Ernesto não gosta nada de ter Gabriela em sua casa. Bernaldina liga para Eduardo e diz que a madre colocou Inês de castigo porque ele foi falar com o Ernesto Ribas. Bernaldina fala sobre a reação que Ernesto teve. Eduardo diz que agora está claro para ele que se Ernesto se incomodou tanto é por algo. Domingo diz a Esther que parecia que Nelson estava se declarando para ela. Esther disfarça e diz para ele não dizer bobagens.
Helena aproveita que Ernesto não está em casa e liga para Pedro. Pedro diz a ela que vai procurar um lugar para que eles possam se encontrar sem que ninguém os veja. Domingo vai ao laboratório fazer novos exames. Ernesto liga para Andréia e diz para ela fazer algo para tirar a Gabriela da sua casa. Andréia liga para Gabriela e tenta convencê-la a voltar para casa. Gabriela percebe que é coisa de Ernesto e deixa claro para a mãe que não vai voltar. Bernardina diz a Inês que já contou tudo para o Eduardo. Bernardina diz que é certo que ali tem algo e eles três vão descobrir. Pedro conta para Augusto que está procurando um apartamento para alugar, para Helena e ele se verem, mas pede para ele não dizer nada a ninguém. Ernesto procura um amigo e diz que precisa forjar provas contra Horácio para parecer que ele fez uma fraude na empresa e assim ele será obrigado a vendê-la. Domingo vai até a empresa e diz a Horácio que já fez os exames. Mônica procura Eduardo e pergunta por qual motivo ele foi falar com Ernesto. Eduardo diz a Mônica que foi falar com Ernesto porque está investigando o paradeiro de um trabalhador que morou na casa de Ernesto há muitos anos atrás. Mônica diz a Eduardo que Ernesto não é uma boa pessoa e conta o que ele está fazendo com Helena. Eduardo diz que sem ter provas de que Ernesto estava drogando Helena, não podem fazer nada contra ele, mas diz que se descobrir algo que seja útil, a informará. Gina procura Ernesto, diz que sabe que ele estava drogando Helena e que se quiser que ela fique calada, terá que fazer algo definitivo para que Helena deixe Pedro em paz. Gina lambisgoia volta a propor a Ernesto que eles se unam para impedirem que Pedro e Helena fiquem juntos. Ernesto, boca de sacola, aceita. Diz que eles ficarão em contato e que se aparecer algo onde os dois possam colaborar juntos, ele a avisará. Domingo fica surpreso ao ver Gina saindo da empresa. Quinta-feira, 18 de novembro. Gina diz a Domingo que a mandaram do seu trabalho para fazer um orçamento na empresa de Horácio. Augusto ajuda Nelson a procurar uma mulher em um site de encontros. Horácio e Domingo almoçam juntos. Horácio indica um amigo endocrinologista para Domingo. Domingo diz a Horácio que Esther quer muito conhecer o Nicolas e pergunta se ele acha que é possível. Horácio responde que sim, diz que vai falar com Helena, mas pede para ele falar para Esther ter um pouco de paciência. Gina tenta sair com Pedro, mas ele diz que já tem um compromisso. Gina lambisgoia muito calma, tranquila, pergunta com quem é o encontro dele e diz que não é com Helena, porque ficou sabendo que ela voltou com seu marido porque ele ameaçou tirar Nicolas dela. Gina diz que Ernesto é muito ruim. Pedro diz que sim, que Helena voltou com o marido e o seu encontro não é com ela. Se despede de Gina e sai. Ernesto segue firme no seu propósito de prejudicar Horácio para que ele tenha que vender a empresa. Pedro consegue alugar um apartamento para se encontrar com Helena. Ernesto insiste em querer que Helena o aceite e pede para ela não ignorá-lo. Helena diz que ela está ali por seu filho, que ele sabe perfeitamente que ela não sente nada por ele e não tem o porquê estar fingindo. Nelson se encontra com a mulher que conheceu no site de relacionamentos. A conversa vai muito bem, até Nelson saber que a mulher é viúva e tem 5 filhos para sustentar. Nelson, mão de vaca, fica muito assustado, inventa uma desculpa, se despede da mulher e vai embora às pressas. Eduardo liga para Mariano e pede para falar com Inês. Bernardina leva o celular de Mariano para Inês. Eduardo diz a Inês que lamenta por ela estar sendo castigada e diz que continua achando que ela tem razão, pois se Ernesto Ribas se incomodou tanto, é porque está escondendo algo. Eduardo fala sobre a visita de Mônica e diz que qualquer novidade avisará ela. Ernesto pede para Helena não rejeitá-lo, diz que a ama e que ela não pode colocar a perder 12 anos de casamento. Ernesto diz que tudo que fez, tudo que faz é para recuperá-la. Bicho escroto, nojento. Helena diz que não entende a maneira dele de amar e com o que fez, a perdeu para sempre. O imprestável ainda tem a cara de pau de perguntar o que fez. Helena diz para ele não se fazer de ingênuo e que o Ernesto que um dia ela amou já não existe.
Pedro faz uma chamada de vídeo para Helena para que ela veja o apartamento que ele alugou. Pedro e Helena combinam de se encontrarem no apartamento no dia seguinte. Domingo se consulta com o médico que Horácio indicou. O médico diz que a doença dele está bem avançada e que ele precisa começar o tratamento imediatamente. O amigo de Ernesto diz que encontrou uma possibilidade para envolver Horácio em um desfalque, mas diz que vai precisar que ele faça com que Horácio assine alguns documentos. Domingo conta para Nelson que tem diabetes e está muito mal. Arrasado, Domingo diz a Nelson que terá que tomar insulina todos os dias e tomar outros remédios. Helena chega ao apartamento e Pedro e ela se beijam apaixonadamente. Helena diz a Pedro que não podia pensar em outra coisa a não ser nele desde a noite quando soube que eles iriam se ver. Pedro diz que ela não sabe como ele tem sonhado com aquele momento, com os dois sozinhos. Pedro e Helena fazem amor pela primeira vez. Andréia e Pili têm a intenção de arrumarem um companheiro. Elas combinam de começarem a procurar nos sites de encontros. Helena diz a Pedro que foi maravilhoso fazer amor com ele e que não queria ir embora nunca mais. Pedro diz que não imagina a vida sem ela. Samuel diz a Gabriela que conversou com seu professor advogado sobre o caso de Helena e ele aconselhou que Helena denunciasse Ernesto por violência doméstica. Depois, Gabriela fala para Helena o que Samuel lhe disse. Helena decide falar com o pai para ver se ele consegue convencer a mãe a testemunhar a favor dela, já que Andréia viu quando Ernesto ameaçou tirar Nicolas dela. Horácio procura Andréia e tenta convencê-la a testemunhar a favor de Helena, já que Ernesto está obrigando a viver com ele, a ameaçando, e isso é uma violência. Andréia, patetona, continua defendendo Ernesto, mas diz a Horácio que vai pensar e depois o avisará o que decidiu. Helena diz a Irene que vai lhe contar algo, mas diz que ela não pode dizer a ninguém. Helena conta para a irmã que ela e Pedro fizeram amor e foi maravilhoso. Helena conta também que Pedro alugou um apartamento para eles se verem. Irene, cobra dissimulada, finge estar feliz pela irmã. Domingo reúne a família e conta que tem diabetes. Esther se desespera quando Domingo diz que a doença está avançada e já afetou seus rins e o coração. Domingo promete à família que a partir daquele momento vai seguir ao pé da letra tudo que o médico lhe disse. Pensando que vai fazer com que Ernesto desista de Helena, Irene Cachorrona conta para o nojento que Helena e Pedro já têm um lugar para se encontrarem e diz que eles fizeram amor. Furioso, Ernesto diz que não vai deixar sua família e não vai deixar que Helena seja feliz com o imbecil do Pedro. Ernesto liga para Gina e diz que precisa que ela siga Pedro até descobrir o lugar onde ele e Helena estão se encontrando. Sexta-feira, 19 de novembro. Gina diz que Ernesto não precisa se preocupar e pergunta o que ele pensa fazer. Ernesto diz que isso é assunto dele e manda ela cuidar do dela. Horácio conversa com Helena sobre a vontade que Esther tem de conhecer Nico. Helena diz ao pai que vai falar com Pedro para que Esther possa conhecer Nico. André e Pili procuram conhecer homens no mesmo site de encontros que Nelson estava procurando uma namorada. Modesto volta para a cidade e vai até a oficina ver Rosa. Helena liga para Pedro e marca de se encontrarem no parque para que Esther conheça Nico. Pedro avisa a mãe que ela vai conhecer Nico. Esther fica eufórica em saber que finalmente vai conhecer o seu neto. Augusto e Pedro conversam sobre a gravidez de Gina. Augusto defende Gina e pede para Pedro pensar no que diz a ela. Pedro estranha e pergunta se Augusto gosta de Gina, por que a defende tanto? Augusto fica sem graça, mas disfarça e diz a Pedro que não, que só se coloca no lugar dela. Domingo fica feliz ao saber que Esther vai conhecer Nico. Ernesto coloca em uma pasta os documentos que seu amigo enviou e pede para a secretária levar para Horácio assinar. Rosa escuta quando Pedro marca de se encontrar com Helena no parque em meia hora. Logo Rosa envia uma mensagem para Gina Lambisgoia, a informando sobre o encontro deles. Essa Rosa, filhote de cobra, sabe que essa Gina não presta e fica ajudando ela. Rosa nojentinha.
A secretária pede para Horácio assinar os documentos que Ernesto enviou. Horácio assina todos sem ler. Helena e Nicolas chegam ao parque e Gina observa eles à distância. Pedro e Esther chegam. Esther se aproxima e Helena e ela fingem que se encontraram por acaso. Helena diz a Nico que Esther é a sua amiga que lhe deu de presente as toucas quando estava no hospital. Esther fica emocionada ao abraçar Nicolas. Gina tira a foto deles. Ernesto fica muito satisfeito quando a secretária lhe entrega os documentos assinados por Horácio. Gina manda para Ernesto a foto de Helena, Esther e Nicolas. Na mensagem, Gina diz: "Eu não sei se o Pedro e a Helena andam dormindo juntos, mas continuam rindo da sua cara. Olha só que bonita família." Esther e Nico se divertem no parque. Entusiasmada, Andréa conversa com Pedro sobre o encontro que terá com Rafael, o homem que encontrou pela internet. Esther chega em casa e liga para Pedro para dizer que seu encontro com Nico foi maravilhoso. Esther diz que Nico e ela já são grandes amigos. Mônica discute com Horácio por ele não pressionar Andréa para lhe dar o divórcio. Horácio diz a Mônica que tem aparecido muitos problemas. Irritada, Mônica diz que sempre vai haver algo mais importante do que eles. Andréa e Rafael se conhecem. Esther conta para Domingo como foi o seu encontro com Nico. Domingo diz a Esther que o neto deles é muito doce e adorável. A madre diz a Inês que a partir do dia seguinte ela não precisará mais fazer voto de silêncio. Inês fica feliz ao ser liberada do castigo. Andréia fica entusiasmada quando Rafael diz que se as coisas entre eles derem certo, nas festas de final de ano, pensa em convidá-la para um cruzeiro. Inês diz a Bernardina que no dia seguinte poderá falar porque a madre lhe tirou do castigo. Helena diz a Pedro que está sentindo falta dele e tem muita vontade de abraçá-lo. Pedro diz que está se sentindo do mesmo jeito. Pedro se prepara para gravar mais um vídeo para o canal. Gabriela chega na oficina e não gosta de ver Rosa conversando animadamente com Samuel. Ela diz a Samuel que não sabia que Rosa ajudava eles com os vídeos. Samuel diz que Rosa não ajuda, que ela só estava conversando com eles. Andréia conta para Pili como foi o seu encontro e diz que gostou muito de Rafael. Muito enciumada, Gabriela diz a Samuel que ele estava muito entretido com a Rosa e pergunta do que eles riam tanto. Samuel acha graça ao ver Gabriela morrendo de ciúmes e diz que ela não tem um porquê ficar daquele jeito, ainda que ele fique encantado por ela estar com ciúmes, porque isso quer dizer que ela o ama. Samuel diz para Gabriela que a Rosa é coisa do seu passado e não significa nada para ele. À noite, Domingo não consegue fazer amor com Esther. Ele fica chateado e preocupado. Esther é carinhosa com ele e diz que o ama do mesmo jeito, que nada mudou. O dono do apartamento que Pedro alugou liga para ele na oficina. Rosa escuta quando Pedro marca de encontrá-lo em 1 hora. Rosa liga para Gina e diz que ela terá que seguir Pedro para descobrir onde é o apartamento que ele alugou. No parque, Domingo não resiste e cai em tentação, quebrando a sua dieta. Gina descobre onde fica o lugar que Pedro alugou para se encontrar com Helena e imediatamente envia uma mensagem para Ernesto contando.